Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos, e a paz do Senhor Jesus, para todos que estão conosco nessa transmissão ao vivo, né? Como diz a irmã Cleides, já somos de casa, né? Eu me sinto honrado por essa rica oportunidade a qual é me dada. Pude ter o privilégio de ministrar ontem de ontem, aí ontem eu recebi o convite para ministrar hoje às 7 horas, eu não aceitei devido, né, ao nosso compromisso, que eu não sei o que Deus tem para fazer aqui, mas o Senhor vai fazer, porque Deus ele não despede ninguém de mãos vazias, e aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aleluia. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que já oraram, que já intercederam pela minha vida, pelo meu ministério, né? Por esta palavra a qual vai ser apregoada. Os irmãos que nos acompanham aqui online, que possam pegar os teus exemplares bíblicos, abram conosco no livro do Doutor Lucas, livro dos evangélicos sinóticos, livro de Lucas, no seu capítulo de número 13, de verso de número 6. Lucas, capítulo de número 13, nós vamos fazer menção do versículo de número 6, aonde tem por título a parábola da figueira estéril. Nessa tarde, irmãos, enquanto os irmãos vão procurando, eu creio que aqui o Senhor já me deu uma confirmação dessa palavra. Desde o dia qual a nossa irmã Cleides, a missionária, me fez o convite, a gente já atenta, né, para aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. A gente tem por base bíblica isso, irmãos. Daniel capítulo 10, verso 12, quando Daniel vai entrar num propósito de 21 dias de oração, mas porém, no primeiro dia, na primeira oração, já tinha subido ao céu como cheiro suave das narinas do Senhor. Então, quando eu coloquei o meu coração, né, voltado à palavra, Deus ele me revelava essa palavra. E quando a irmã que foi orar pela minha vida, ela falou, né, que os nossos corações possam estar fértil. Aí Deus usa a boca da irmã, aleluia, glória a Deus, nessa tarde de hoje, dessa sexta-feira, para dizer que a palavra que vai ser apregoada, irmãos, ela vai entrar, vai penetrar, fazer divisão, separação de junta, alma e medula, e vai cair em terreno que está preparado. Ou seja, o terreno, o Senhor, o Espírito do Senhor, ele coloca em meu coração para dizer isso para a noiva do Senhor, para a igreja, que essa mensagem de hoje, irmãos, tem tudo a ver, a gerar. O Senhor vai trazer vida, aleluia, eu creio, através do intermédio desta palavra. Lucas, capítulo de número 13, para nós ganharmos tempo, versículo de número 6, que diz assim a palavra de Deus. Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse o homem que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponho estrume. Se vier dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Amém? Meus irmãos, glorificado e exaltado seja o nome do Eterno. Mediante esta palavra, a qual o Senhor colocou em meu coração, eu quero aqui compartilhar, né, algumas coisas com os irmãos. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela se renova por todas as manhãs. Essa é a causa de não sermos consumidos. Uma palavra muito conhecida,
Até porque quando falamos de parábolas, a gente lembra de Lucas um pouco mais à frente no capítulo de número 15, aonde, né, nós vamos ver algumas coisas que estavam perdidas, porém foram encontradas. A dracma que estava perdida, o filho pródigo, né, que pede ele pede ao pai ali tudo que é seu por direito e vem gastar de uma forma dissolúvel, né, de qualquer maneira, e colocando tudo ao fora também, fica meio que perdido. Quando nós estamos fora da casa do pai, é assim que nós nos encontramos, como um peixe fora da água, né, como uma pessoa que não consegue respirar, quando procura o oxigênio, o ar e não consegue. E algumas parábolas Jesus disse ali por intermédio de Lucas 15, mas nós estamos aqui no Lucas capítulo de número 13, onde Jesus também vai falar por parábola. Aleluia. Estamos dentro de uma mensagem, irmãos, onde para quem já mexeu com plantações, com plantio, pode entender melhor o que Jesus queria dizer. Quem mexe com plantação, muitas das vezes pega um terreno ruim. Eu tenho um amigo que há poucos dias investiu mais de 50 mil num terreno com pimentas e passou algum tempo, as pimentas murcharam tudo e foi perca total, irmãos. Não obteve êxito nenhum. Mas a Bíblia diz em João que o nosso Senhor, o Pai, o Salvador, o Deus Todo-Poderoso, ele é, aleluia, glória a Deus, o alicerce. Ele é a vara que nós estamos agarrados nela. Nós somos como tivesse acoplado em Jesus a todo tempo. Então, não tem como morrer aquilo que está entrelaçado com Jesus. E ele tem um momento certo, a hora certa de nos podar, de ver que quando não está dando fruto de uma maneira, ele começa a colocar, né, adubo de uma certa forma, mas ele começa a nos enxertar, porque não estamos aqui por acaso, irmãos, né? Na quinta-feira agora eu pude ter a honra e o privilégio de ministrar mais uma vez. Domingo passado eu ministrei no culto de Santa Ceia na igreja CMA, ganhei mais almas para Jesus, e há 3 semanas atrás mais 6 almas para Jesus, porque antes que se abrisse as madres, como está escrito em Jeremias capítulo 1, verso 5, o Senhor ele já nos conhecia. A Bíblia afirma que por essa nação ele ia nos levantar como profeta. E não tem como nós ser chamados por Deus, escolhido por Deus. A Bíblia diz isso, que Deus ele nos escolheu por cabeça e não por cauda. E quem Deus escolhe está escolhido, não queira você, alguém questionar, porque Deus ele não erra. Ele nos escolheu por cabeça e não por cauda. E nesses últimos dias nós temos visto que pessoas que tentaram plantar, lançar sementes sobre terrenos, a Bíblia fala sobre o semeador que saiu a semear. Essa semente, irmãos, aleluia, glória a Deus, algumas foram caindo, né, ao lado do caminho, outras no meio do caminho. Porém, algumas, elas geram rápido, mas outras demoram tempo. Quando eu falo de semente, irmãos, eu olho para mim mesmo, como Paulo disse ao obreiro Timóteo, Timóteo, examine-se um homem a si mesmo. E eu começo a olhar para dentro de mim, que com 33 anos de idade, o Senhor decide a me levantar. Ou seja, mas essa decisão da parte de Deus não foi no ano de 2019, quando eu estava com 33 anos de idade. 33 anos de idade. Isso já estava no coração de Deus há muito tempo. O profeta messiânico Isaías ele vai dizer, porque os vossos pensamentos não são como os pensamentos de Deus. Aí ele vai dizer, invocai-vos enquanto se pode achar. Nós devemos clamar ele a todo tempo, enquanto podemos encontrar Jesus. A todo tempo Jesus ele está do nosso lado. Aleluia. Talvez nós não podemos ver, mas nós conseguimos sentir. Oh, glória. Eu estou num culto, a gente percebe que não é por questão de quantidade. Eu não estou aqui agora, ao meu redor,
A igreja não está cheia. Eu vejo quantos pastores frustrados. Hoje não vem ninguém para o culto. Vem sim. Vê o Pai, vê o Filho e vê o Espírito Santo de Deus. Aonde houver 2, 3 ou mais reunidos em meu nome, certamente eu estarei. João capítulo 4, versículo de número 3, a Bíblia diz que a hora é essa. Que hora, missionário? A hora que o Senhor virá à procura de verdadeiros adoradores. Quantos irmãos deixaram os afazeres agora da casa? Eu estou pregando para mulheres que me ouvem, aleluia, agora, nesse exato momento. São mulheres que não são desocupadas, não. Provérbios capítulo 10, versículo 31. São mulheres sábias. São mulheres que sabem o momento de agradar o esposo, sabem o momento de agradar os filhos, mas sabem também, glória a Deus, aleluia. Tem gente pegando aí, irmão. Oh, aleluia, sou glória. Mas sabe um momento também que é hora de adorar Ele em espírito e em verdade. Oh, glória! A hora é essa, que hora? São exatamente 17 horas e 31 minutos, no horário de Brasília, aqui na cidade de São Mateus, no Espírito Santo. A hora que tem verdadeiros adoradores que largou os afazeres, não está preocupado com os afazeres. Ah, se não der para fazer a janta, a gente liga para o delivery, pede uma pizza, um hambúrguer, mas deixa para comer depois. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiramente as coisas que são do alto. Aí todas as demais coisas se acrescentarão em tua vida. Aleluia. Eu estou pregando para pessoas aqui, irmãos, que são sábias. Por quê? Porque Deus, Ele quer um culto racional. Ele quer um culto de sabedoria. Não adianta eu edificar um altar aqui agora e começar a rodar, pular, derrubar coisa. Não, 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 não. Eu entendo quem é cheio do Espírito Santo. Eu entendo quem é do mover, é do manto, do remanto. Eu entendo que tem pessoas que, se não acontecer isso, aquilo, o pregador não for usado por Deus. A maior revelação ainda continua sendo a palavra. Aleluia. Jó disse, se Deus fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus e operando Deus, como diz Isaías 43:10. Quem impedirá, irmãos? Aleluia. Quantas pessoas que estão frustradas, depositando a credibilidade no homem, não colocam suas expectativas no homem, porque o homem é falho, ele vem a cair mesmo. Otávio, mas o cair é do homem, o levantar é de Deus. Sim, pode ser. Mas a nossa casa tem que estar edificada sobre a rocha, que rocha inabalável. No dia que vem o vento, o dia mau, o vento, a tempestade, a chuva, não vem arrancar a tua casa quando ela está alicerçada na rocha inabalável, que é Jesus Cristo. Agora, quando você edifica a tua casa sobre a areia, certamente ela cai no primeiro vento. Quantas vezes o vento se levantou contra a minha vida, tempestade, onde o inimigo mais quer investir os laços, foi louvado aqui. A irmã Clídia colocou o louvor, laços, embaraços, aleluia. Mas quando, irmãos, a nossa casa está alicerçada na rocha inabalável, que é Jesus, pode colocar a ferramenta ao contrário, a ferramenta forjada, Isaías vai dizer que ela não prospera, não prospera. Aí tem pessoas que está falando, irmãos, eu estou naquele ministério tem tanto tempo, mas parece que eu não consigo dar fruto. Nós temos que começar a fazer uma alta examinação de nós mesmos. O ministério que você congrega tem quanto tempo? O ministério que você congrega tem consagração, tem oração no sábado pela manhã, domingo, tem oração, tem louvor. Porque nós somos assembleanos, as nossas tradições é aquela mesma de antigamente. Antes mesmo de entrarmos na palavra, é como aqui também na live das nossas irmãs. Antes de nós entrarmos na ministração da palavra, Deus ele também fala por intermédio de louvores, é entoado louvores, oração é feita de intercessão para as nossas vidas, porque não somos super-homens, nós somos de carne, somos de osso, a gente corta, a gente sangra, a gente chora. Aleluia. A gente sofre, porque Jesus sofreu quando foi levado para aquela cruz do madeiro. Ele sofreu quando ele esteve dentro do Gólgota, quando ele orava e saía, né, dos teus poros ali sangue. Até Jesus, sendo 100% homem, 100% Deus, ele chorou. João capítulo 11, versículo de número 33, a Bíblia vai dizer
que Jesus chorou quando soube que Lázaro, teu amigo, a qual, aleluia, glória a Deus, ele tanto amava, Jesus amava tanto Lázaro, que quando soube da notícia, a Bíblia diz que Jesus, ele chorou, aleluias. E essa noite, nessa tarde, o Espírito Santo de Deus, ele coloca em meu lábio, nos meus lábios, no meu coração, para dizer: quanto tempo faz que você já não chora mais na presença de Deus? Quanto tempo mais que você não tranca a porta do teu quarto, não entra para o oculto para poder Deus te honrar em público? Tem pessoas aqui, aleluia, glória a Deus, me revela o Espírito Santo de Deus, que quer receber milagre, quer gerar, quer tomar posse da vitória, mas porém não chora mais. Por quê, irmã Clis? Não tem mais sensibilidade em saber quando Jesus está ou não está mais no negócio, quando Jesus está ou não está mais dentro da casa, no casamento. O maior perigo, irmãos, não é quando você está sendo cheio do Espírito Santo, é quando você está vazio. Sansão pensou que estava cheio do Espírito Santo. Os fariseus zombaram dele, riram da cara de Sansão porque estava fraco, porque já não obtinha mais a presença do Espírito Santo. Ófine e Finéias vão para dentro de uma guerra, de uma peleja, uma batalha, e vão morrer no campo de batalha, porque pelejou da maneira errada. Ah, mas está escrito, o missionário Otávio em Mateus, capítulo 11, verso de número 28. Vinde a mim como estáis, cansado e oprimido, e eu, Senhor, vos aliviarei, porque o meu fardo ele é leve, o meu jugo é suave. Mas Jesus disse, vinde a mim como estáis, mas porém não continua da maneira que está, porque quando você faz um encontro com Jesus, você para de andar à beira do caminho, você começa a andar no meio do caminho, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por intermédio de mim, que sou o Filho. Quem não dá credibilidade a Jesus, não vai dar credibilidade a Deus. Ah, Jesus, tu és santo. Eu costumo dizer que Deus é santo demais para a gente querer estar empurrando Deus de garganta abaixo de qualquer um, irmãos. Eu trabalho com um rapaz lá que ele é ateu, ele disse para mim, deve ter uns 3 meses que estamos trabalhando juntos, que ele não crê em Deus. Eu falei, meu irmão, é problema seu, mas eu não vou ficar aqui falando o que Deus fez ou faz ou deixa de fazer. Se você crê, amém. Se você não crê, a mensagem é arrependei-vos. Olha o que está aqui no capítulo de número 13. Eu estou lendo o verso de número 6, mas no capítulo de número 13, no verso 1, ainda no título está escrito arrependeis ou perecerá. É o que está escrito, não é eu que estou dizendo, irmãos, é o que está escrito na Bíblia. Aleluia. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Essa é uma tarde a qual estou ministrando sobre uma figueira, irmãos, que está plantada dentro de uma vinha onde era para estar gerando, né, uva. Aí vai nascer uma figueira. E o dono dessa figueira, todos os dias ele via olhar, porque quando você semeia, você quer ver o resultado dos frutos rapidamente. Sim, isso é bom, porque você está pautado dentro da Bíblia, das Escrituras. Gálatas capítulo 6, verso 7, a Bíblia diz que porém tudo quanto o homem planta é o que ele vai colher. E se você tem plantado coisas boas, não fica preocupado com a colheita. Aleluia. Porque não tem como você plantar mel e nascer fel. Não tem como você plantar milho e nascer abóbora. Se você plantou milho, vai gerar milho. E quem tem semeado coisas boas, irmão, o tempo da colheita está próximo e revela o Espírito Santo de Deus. Deus, ele me dá uma ordem agora no mundo espiritual para dizer que você que semeou diante do altar do Senhor, o Senhor está multiplicando hoje 30 por 60, 60 por 90 e 100 por 1. Vai gerar, tem que gerar, para que para o nome do Senhor ser glorificado. A glória de Deus, irmão, ela só manifesta em cima das nossas fraquezas. O apóstolo Paulo, ele vem dizendo, tem dias que eu penso que eu estou forte, é aí que eu estou fraco. Mas tem dias que eu penso... Fechou o microfone, missionário.
Ô, glória, agora voltamos. O apóstolo Paulo, ele vem narrando, dizendo, tem dias que eu penso que eu estou fraco, é aí que eu estou forte. E tem dias que eu penso que eu estou forte, é aí que eu estou fraco. A glória de Deus só se manifesta em cima das nossas fraquezas. E quem semeou diante do altar, quem semeou na vida de homens de Deus, de profeta, de profetisa, o Espírito do Senhor me revela que está chegando o tempo da colheita. Maior do que foi a sua luta no ano de 2025. Nós estamos no ano de 2026. Maior do que foi a sua luta vai ser a tua vitória. A glória, Ageu capítulo 2, versículo de número 9. A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 22. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu estou pregando, irmão, sobre uma parábola de um homem que ele é dono. Aí ele vem todos os dias ver se está gerando fruto, porém não está gerando. Cadê aquele fruto? E está investindo, está investindo, está investindo. Nós temos que investir mais ainda. Quantos que chegaram pequenininho, gateando como criança, não sabia nem mesmo recitar um versículo, nem um capítulo, nem um versículo bíblico. Eu não sei louvar, pastor Otávio, mas calma, que Deus ele vai se aperfeiçoar, vai ser em cima das tuas fraquezas. Foi assim, irmãos, que 7 anos atrás eu tive que conhecer Jesus. Eu não sabia o que era a Bíblia, eu não sabia o que era capítulo, versículo, versos, números. Mas o Espírito Santo de Deus foi dando conhecimento, abrindo a visão, tirando as escamas dos olhos. E aqui estou eu hoje ministrando para uma transmissão ao vivo. Vários países estão conectados em uma só live. Eu nunca imaginei que isso aconteceria, mas o Senhor veio falando por intermédio de profeta. Eu te levarei em lugares que você nunca sonhou. Talvez eu não esteja lá, irmãos, presente, com esse corpo aqui, ó. Mas olha a minha voz aonde está passando, irmãos. Eu tenho pregado, eu tenho orado por pessoas de todos os lugares. De São Paulo, Rio de Janeiro, Portugal, Londres. Quantas pessoas Deus tem usado para poder ser canal de bênção na nossa vida por intermédio do que? Da oração, da pregação. Lembra do Monte da Transfiguração? Quando Jesus está, os discípulos, o apóstolo vai ao Monte da Transfiguração. Não é carne e osso, é por intermédio de espírito. Ezequiel, capítulo de número 37, né? Ele vai ser levado àquele vale de ossos secos por intermédio que? Do espírito. Mateus capítulo 4, Jesus, depois de ter jejuado por 40 dias, por 40 noites, ele é levado ao deserto por ser tentado pelo vil tentador, por Satanás, pelo diabo. Em espírito, irmãos. Quantas pessoas têm tido sonho, quantas pessoas têm tido visão, mas não estão entendendo que é o mundo espiritual, é Deus te dando o que? Capacitação, é Deus te dando revestimento de poder. Ah, Jesus. Eu estava ministrando agora, irmãos. Deus revelava o obreiro e uma obreira, casados. A mala estava pronta agora. Ontem, quinta-feira à noite, as malas estavam prontas para ir embora. O pastor da igreja não sabia. Mas o anjo da igreja, o dono da igreja, ele sabia. Por intermédio da minha boca foi falando e eu fui entregando. E o que acontece? Os irmãos começaram a chorar. E aí depois o rapaz disse, eu posso testemunhar? Passamos o microfone para ele. Dá o microfone e ele, pastor. Ele disse, a minha esposa está do meu lado, disse que era o último culto, que se Deus não falasse, ela iria embora de casa. E ali o que Deus fez uma nova aliança. Ou seja, a ministração é sobre uma figueira que estava prestes a ser cortada. Jó capítulo de número 14, versículo de número 7, a Bíblia vai dizer que ainda há esperança para uma árvore a qual ela foi cortada. Através do cheiro das águas pode renascer novamente e nascer, irmãos. Jesus, ele é a água que traz vida, ele é o pão que traz a vida. Ele disse isso àquela mulher samaritana, se tu soubesse quem é que te pede de beber, a água que eu tenho a te oferecer, dessa água, quando você toma, nunca mais você terá sede, aleluia.
Ah, Jesus, tu és lindo. E esse homem, irmãos, pediu, me dá somente mais esse ano. Eu só preciso só desse ano de 2026, diz o Senhor. Eu só preciso do ano de 2026. 4 meses falta para nós findarmos o nosso ano. E vocês não acreditam que Deus pode fazer, não? Lucas 1,37, a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Marcos, capítulo de número 9, versículo 23, a Bíblia diz que tudo é possível para quem crê. Filipenses, capítulo 1, versículo de número 6, a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar, e Deus não vai deixar nada pela metade. Números 23, 19, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria Deus e não cumpriria? Pessoas que estão nessa live, irmãos, pessoas que estão nessa live, que fez um voto com Deus, pessoas que não poderiam gerar, pessoas como Isabel, esposa de Zacarias, pai de João Batista, que era estéril, pessoas que o médico diagnosticou que não gerava, vai gerar no ano de 2026, assim diz o Senhor, porque o anjo Gabriel disse isso a Maria lá no capítulo 1 do livro de Lucas, e tu conceberás em teu ventre um filho e se chamará Emanuel, e esse pisará a cabeça da serpente. O Espírito do Senhor colocou uma semente dentro de Maria, e dessa semente está aí toda essa descendência, eu, os irmãos, os nossos filhos, filhos dos nossos filhos, os nossos pais, porque Deus ele visita a primeira, a segunda, a terceira, até a quarta geração. Serás bendito tu, Deuteronômio, capítulo de número 28. Serás bendito tu, tanto ao entrar como também a sair dentro da cidade. Tanto no campo, na cidade. Vai prosperar. Isaac estava dentro de Gerar. Não tinha expectativa nenhuma, porque a terra de Gerar não dava fruto, nada dava certo. Isaac está desentulhando poços, vinha o inimigo e entulhava os poços. Isaac está desentulhando, o inimigo vinha e entulhava os poços. Mas Isaac foi obediente à voz de Deus. Guarda-te tu, pois, a tua coroa, para que ninguém venha roubar. Guarda o que você tem, guarda a tua coroa. Guarda essa unção que está sobre a tua vida. Mateus capítulo de número 25, que fala da parábola das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As loucas pediram o quê? O azeite. Pediram a unção que estava sobre a vida das prudentes. Guarda a tua unção, irmão. Faça como Nabote, ele disse a Acabe, eu não troco, não dou, não negocio a minha vinha. Por quê? Porque ela é do meu pai. É herança do meu pai. Ah, Otávio, mas se eu perder a minha vida? Vamos nos basear em Estevão, irmãos. Estevão está sendo apedrejado em praça pública. Saulo de Tarso está olhando. Ele dizia, eis que eu vejo os céus abertos. Aleluia. Não somos dessa terra, nós somos peregrinos, estamos aqui de passagem. E para voltar dessa mensagem, eu lembro do tempo da semeadura. A Bíblia diz que são poucos os ceifeiros. A seara ela é grande, mas os ceifeiros são poucos. Então é momento de nós começarmos a colocar a mão no arado e não retirar a mão do arado. Se nós olharmos para trás, quantos que tiraram a mão do arado? Lucas capítulo 9, versículo de número 62, a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e retira a mão do arado, não tem parte com o céu. Então é momento de nós colocarmos a mão no arado e começar os nossos plantios, porque tem sementes aí que não geraram ainda, porque nós não estamos querendo mais, aleluia, glória a Deus, a colocar adubo. Vamos dar mais credibilidade aos nossos jovens. A Bíblia diz que os mais velhos sonhariam, profetizariam, tanto os mancebos como os mais velhos. Lembra do profeta velho e o profeta novo? Quando o profeta mais novo profetizou sobre a vida do profeta velho, ele não deu credibilidade, foi comido por leões. Isso aqui é forte, irmão. A gente está vendo dentro de ministério pessoas como eu e você que tem pouco tempo de ministério, 7 anos, o número da perfeição de Deus. 7 anos, mas tem pessoas que têm 20, 30, não quer dar credibilidade. Aí Deus nos leva, chega lá, abre o céu e revela tudo. Só com 7 anos.
de ministério e Deus nos revela tudo. Aí profetas velhos não querem mais dar credibilidade. Aí eu lembro de que quando Deus disse a Samuel: até quando tu terás dó de Saul, sendo que eu, o Senhor, já rejeitei? Aí a mensagem de hoje, irmãos, para encerrar aqui: eu prefiro ser um menino, como diz o louvor, que ainda ouve a Deus, do que um sacerdote que já está rejeitado. Eu vou repetir, porque tem pessoas aqui que precisam ouvir isso. Eu prefiro ser um menino que te ouve, do que um sacerdote rejeitado. Então, nesses 4 meses que nos resta para poder chegarmos ao mês de dezembro, vamos pedir a Deus mais um pouco de tempo. Não vamos permitir que essas figueiras sejam cortadas ainda não, irmãos. A última palavra, ela não vem do missionário Otávio. A última palavra, ainda quem determina é Deus. Amém? Esse é o ano da nossa colheita. Esse é o ano da nossa colheita. Amém! Desde janeiro, amém? Amém! Aleluia. Glória a Deus! É recebo. O ano da tua colheita. Toma posse dessa palavra. Aleluia, já recebi. Toma posse da vitória de vocês. Quem não gerava vai voltar a gerar. Vai ter que gerar. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Eu tomo posse. E assim diz o Senhor dos Exércitos: não saia de dentro de gerar. Ah, mas o casamento glória a Deus, aleluia. Passando por peleja, mas o Espírito do Senhor, ele me revela um Espírito que me acompanha há 7 anos. Ele diz: não pensa que eu vim trazer somente o amor, eu também vim trazer a intercessão. Aleluia. Eu vim colocar pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação. Aleluia! Oh glória, oh glória, oh glória. Ai, que o nome do Senhor seja louvado. Glória a Jesus. A tua palavra está sendo semeada. Eu não quero saber se está caindo em terreno pedregulho, eu não quero saber se está caindo em terreno fértil. A irmã que orou sobre a minha vida, ela disse: a palavra já está preparada no coração do servo do Senhor. E nós estamos aqui com nossos corações que está fértil. Essa palavra aleluia, não está até aberto, o coração aberto para receber palavra. Você vai lembrar desse dia 10, aleluia, de julho de 2026. Amém. Onde a qual o menor da casa veio aqui nessa noite. Poderia ter qualquer outro maior do que eu, mas Deus, ele escolheu o menor, ele escolheu o improvável. Aleluia. Para dizer que é tempo de nós tomarmos posse da nossa colheita. Você que semeou na vida de pessoas, não teme, porque daqui para 30 dias vocês irão contar o testemunho para a irmã Clides, para a irmã Líbia, para todos que estão fazendo parte desse projeto, dessas lives que tem sido um canal de bênção. Aleluia. Aleluia. Eu sinto uma graça de Deus aqui. Eu sinto uma graça de Deus aqui nessa noite. Oh, glória. Aleluia. Toma posse, irmãs. Aleluia. Toma posse, irmãos. Aleluia. Ei, assim diz o Senhor. Não seja feita a vontade do Senhor na tua vida. Aleluia. Seja paz. Não desiste do teu casamento, não. Não desiste da tua filha, não. Não desiste do teu filho, não. Porque Deus me salvou 11 anos sendo chefe de tráfico de droga. Deus, ele achou graça em mim e fechou a sepultura. E alguém estava semeando sobre a minha vida, o que alguém estava injetando adubo. Eram as orações que estavam sendo injetadas sobre a minha vida. Aí o louvor que foi entoado pela irmã Cleides, Deus quebrou o arco, cortou a lança, queimou os carros no fogo e me deu minha vitória. Aleluias, 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 aleluias. Aleluia, Senhor, seja feita a tua vontade, Senhor, na vida do teu filho, Pai. Seja feita, Senhor, e continua usando ele, Senhor, em todo o território. Continua, Senhor. Que o Senhor seja feita. Que o Senhor seja bendito na tua vida, homem de Deus. Que o Senhor seja feito. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu encerro aqui minha ministração. Até aqui me conduziu o Espírito de Deus. Eu volto a palavra para os pastores, que são os anjos desta igreja que está aberta.
Jesus edificou a igreja sobre Pedro e disse: eu estou edificando o meu templo sobre ti, e as portas do inferno não vão prevalecer. Quem falou que essas lives, quando Deus colocou no coração das irmãs esse projeto, quem disse que não ia à frente? Olha onde está chegando, irmãos. Onde está chegando. Quantas almas estão sendo alcançadas por intermédio dessas lives? Quantas almas? Marcos 16:15. Jesus diz para nós apregoar o evangelho para toda criatura. Eu agradeço a minha oportunidade.